Olá a todas, a todos. Que bom ver vocês depois de tanto tempo. Antes de começar a apresentação de hoje, eu queria ler uma carta que eu escrevi. É uma carta dessas que a gente faz à mão e envia pelo correio. Só que eu trouxe. Ela começa mais ou menos assim. Querido público, hoje eu acordei com ela batendo na porta. Acordei meio sonolenta e quando vi, ele estava ali, bem na minha frente. A saudade. Eu a convidei para tomar um chá comigo e ela se sentou bem aqui. Conversamos e depois de um tempo, não é que ela resolveu ficar? E talvez seja por isso que eu quis escrever para vocês. Porque durante nossa prosa, ela me fez uma pergunta, daquelas bem difíceis de responder de supetão. Ela perguntou o que é que me motivava a continuar contando histórias, ainda que em total isolamento social. E nessa hora, imaginem vocês. Eu lembrei do quintal da minha avó. Era enorme e todos os dias, por volta das 6 horas da tarde, aquela hora que não é nem dia e nem noite, eu colocava a cadeira bem do lado de um limoeiro e sabia que logo ela chegaria. Passos lentos, saia colorida, chinela arrastando. Era ela sentar e abrir a boca para contar a primeira história que logo eles viam também. Os vagalumes. Nem precisava de luz elétrica, eles davam conta de tudo. Os anos se passaram e até hoje, quando eu vou à sua casa no interior, eu sento e peço para ela contar uma história. Só que da última vez que eu a vi, ela, em meio a um esquecer para lembrar, me disse assim: "Ah, minha neta, agora nem as histórias acendem mais os vagalumes." E é por isso que eu estou aqui hoje, para dar um jeito de voltar a acendê-los, juntos. Eu então comecei a perguntar para outros contadores e contadoras de histórias: para que é que a gente tem que continuar acendendo vagalumes? E vou contar para vocês um pouco do que eles me disseram. A primeira a me responder foi a Emily. Ela me contou que a avó dela lhe disse certa vez que o pai tinha sido um vagalume, aqueles homens que acendiam os postes. E a Emily me disse que ela acha que hoje quem acende postes, aqueles que iluminam de dentro para fora, são as histórias. Por isso, para ela, nós somos os vagalumes. Aí eu mudei a pergunta: para que acender vagalume com as histórias? O Gilmar acha que é para que a vida continue. Se não temos vagalumes, não temos histórias. E se não há história, já não há vida. O Ailton Krenak fala, num dos últimos livros, que contar histórias nos ajuda a adiar o fim do mundo. A Dani falou que para ela contar histórias é uma tecnologia muito refinada de comunicação, porque diz o indizível. Para a Ana, o mistério das histórias acende os vagalumes. Que quando contamos boas histórias, eles vêm de um lugar da além do horizonte. O Juliano me diz que conta para afirmar a vida viva. E o Cadu completou, que é para lembrar que existimos. E que enquanto a gente contar histórias, lembraremos que somos poeira estelar, cristalina e cheia de memórias, dias, inícios e fins. E é por isso. É para contar para minha avó que sim, as histórias ainda podem acender os vagalumes que estamos aqui hoje, falando de sonhos, do tempo, do mistério e também de amor. Para que as nossas histórias, que falam de tantos mundos que habitam muitos outros mundos, é que convidamos vocês para essa casa. Sejam muito bem-vindos. Era uma vez um menino chamado Ping.
Ele vivia num reino chinês e amava as flores. E ali no seu lugar também havia um rei que era apaixonado pelas plantas. Dizem que ele mesmo, pela manhã, cuidava de todo o seu jardim. E era um rei muito velho, e por ser muito velho, era também muito sábio. E um dia ele acordou, cuidou das plantas e mandou chamar todas as mulheres mais velhas daquele lugar. As cozinheiras, as rezadeiras, as raizeiras, as mulheres que navegavam, as mulheres que bailavam, as mulheres que também conheciam da vida como ele. Ele então disse, já estava ficando velho e por não ter herdeiros, precisaria de alguém que o substituísse. Eles pensaram, vieram várias ideias, mas nenhuma delas o rei achava que era a solução. Afinal de contas, cuidar de um reino era muita responsabilidade. Foi então que o próprio rei teve uma ideia. Ele, que amava as plantas, mandou chamar todas as crianças daquele lugar e entregou para cada uma delas uma semente especial. E dali a um ano, quando a primavera chegasse outra vez, cada uma deveria levar o seu vaso e mostrar o melhor que havia feito e cultivado durante o ano inteiro. Ah, o Ping ficou numa alegria danada. Logo ele, que amava as plantas. Ele então recebeu a sua semente especial e foi logo para casa. Colocou numa terra, um vaso bonito, regou, cuidou. Mas aquela semente parecia que não queria germinar. Ele então colocou num outro pote, um vaso maior. Mas passou um tempo e nada. Ele mudou de novo, pegou as melhores terras, chegou até a cantar e a conversar com aquela semente, mas de nada adiantou. Passou um ano e o Ping tinha apenas um pote vazio nas mãos. Mas o pai disse que ele deveria ir e falar para o rei que ele tinha feito o melhor que ele podia. No dia seguinte, o Ping foi junto com todas as outras crianças do reino e cada uma tinha um vaso mais bonito que o outro. Flores vermelhas, amarelas, de todas as cores, tamanhos. E o Ping com aquele vaso vazio. Um amigo olhou para ele e perguntou como ele teria coragem de apresentar aquilo para o rei. Ele então disse que ele tentou, que ele inclusive já cultivou muitas outras plantas, muitas flores, mas dessa vez não foi possível. E no meio da manhã o rei começou a analisar aquelas flores. E ele olhou uma a uma. Ele estava sério. Até que ele chegou perto de Ping. Olhou para aquele vaso e perguntou: onde está a flor que você cultivou o ano inteiro? O Ping, então, quase chorando, disse: eu tentei, eu reguei, eu mudei para um vaso maior, eu até cantei para ela, mas ela não brotou. Eu fiz o melhor que eu pude. Nessa hora, o rei abriu um sorriso. Ao redor ninguém entendeu nada. Ele então pegou o Ping pela mão e disse em alto e bom tom para o seu povo: aqui está o novo imperador. Eu não sei como vocês conseguiram essas sementes, porque a semente que eu entreguei há um ano atrás estava queimada e era impossível que ela pudesse florir tanto. O único que falou a verdade foi Ping, e ele merece reinar por aqui. E dizem que os anos passaram, Ping aprendeu de tudo e foi um rei justo, amoroso,
e que também acordava cedo. E ele mesmo, com as suas mãos, cuidava e cantava para o seu jardim.